Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza falando. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma. E é com muita alegria que nós nos reunimos novamente, para a gente conversar sobre as questões que acontecem conosco no cotidiano e o quanto que a doutrina pode nos esclarecer, nos orientar e nos consolar. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre os filhos, Nós estamos fazendo vários programas sobre a família. E o capítulo que eu vou utilizar hoje para a nossa conversa fica sendo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita, e no livro Vida e Sexo, capítulo 15. Emmanuel desenvolve um conceito muito interessante que pode nos ajudar a compreender e até olhar diferente os sentimentos opostos, contrários, que nos acontecem muitas vezes na convivência em família. Eu me refiro àqueles sentimentos estranhos que às vezes a gente tem. A gente tem, por exemplo, uma grande vontade de estar perto de alguns entes queridos que moram conosco, que são da nossa família, E ao mesmo tempo que a gente quer tanto ficar perto, quando a gente fica perto é difícil. Ou a gente percebe, um outro exemplo, que há determinado familiar, um filho, uma irmã, uma mãe, um pai, que eu tenho uma ligação muito intensa. E às vezes quero que esse afeto seja exclusivo só para mim. Apesar de saber que eu tenho outros irmãos, enfim, apesar de saber que não é assim, tenho uma vontade, um desejo, uma aspiração interior que eu não compreendo por que eu sinto daquele jeito. Então, nesse capítulo 15, Emmanuel vai desenvolver a ideia que vai nos ajudar a compreender isso. Então, ele diz assim: a desvinculação entre os que se amam, com a necessidade de sanar os enganos e os erros do amor, assume habitualmente o aspecto de dolorosa cirurgia psíquica. Esse termo que eu acho bacana a gente poder conversar. Por semelhante razão, a divina sabedoria concede às criaturas tempo e condições renovadas na preparação gradual desse acontecimento. Então, vamos organizar aqui as ideias. Emmanuel está dizendo, então, vamos imaginar que numa encarnação eu tenha tido uma relação afetiva com alguém e nós tivemos muitas lesões entre nós. Na encarnação seguinte, nós podemos retornar à esfera doméstica, não mais como um par afetivo, mas, por exemplo, como mãe e filho, como pai e filha. Para que nessa dosagem, nessa nova experiência, em que eu vou ter que desenvolver aqui o lugar do educador, por exemplo, se eu for pai de uma filha, que no pretérito já foi um pai afetivo meu propósito de ser um cuidador da filha, eu vou curando lesões que nós tivemos no passado como um par afetivo. E vem assim, ele está chamando de cirurgia afetiva, Vem desse jeito para que a gente, nesse novo arranjo afetivo, eu tenha menos possibilidade de escorregar nos mesmos padrões afetivos do passado. Então, isso é uma caridade, vamos dizer assim. Isso é uma bênção que a espiritualidade nos oferece para que a gente possa, numa nova configuração, melhorar a nossa maneira de amar, evoluir a nossa maneira de amar. Só que diz aqui que haverá tempo e condições renovadas para isso, gradualmente. Então, assim, não é repentinamente. Então, nós reencarnaremos várias vezes em laços diferentes familiares, ora como pai, ora como irmão, ora como um tio, ora como um primo, ora como amigo, para que a gente possa liberar essas feridas anteriores que talvez a gente tenha tido enquanto um casal, por exemplo. Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, vamos imaginar que, como talvez mãe e filho, nós tenhamos nos ferido muito como mãe e filho, tenhamos nos agredido muito, tenhamos nos ferido muito intensamente. Então, gradualmente, a gente vai reencarnar em alguns laços um pouco mais leves, com menos chances de lesão, e vamos nos curando novamente de um outro lugar, de um outro olhar.
Então, vamos imaginar que na outra encarnação, em vez de mãe e filho, a gente vai vir como irmãos. Então é interessante, é aquele irmão que eu quero proteger muito, que eu não consigo caminhar sem proteger esse irmão. Então, eu estou trazendo reminiscências do passado de mãe que eu tive dele, e agora como irmã eu tenho que me resignar que ele tem uma mãe. Então, eu tenho que abrir mão de querer controlar a vida dele, tenho que abrir mão de querer dominar a vida dele, porque foi assim que a gente se lesou no passado. Então, dessa vez a misericórdia nos colocou em lugares diferentes, né, ali como irmãos, para que eu possa nessa nova chance de desenvolver o amor fraterno, para eu poder deixar aquele amor maternal ir se curando lentamente, e ele, com aquele amor filial, vai agora, através do amor de irmão, também trabalhar os resquícios que ficaram, as dores que ficaram. Então, por isso que o lar é considerado por Emmanuel, nesse mesmo capítulo, pouso de desligamento. Olha que termo interessante. Pouso de desligamento. Então, nós temos que desligar aquela maneira de amar que se feriu, que se machucou, para a gente agora, numa nova configuração, retificar, não é? Curar a nossa maneira de amar. Então, esses entes queridos, como diz Emmanuel aqui, vão retornar à estação de esperança doméstica, porque é uma esperança, não é uma determinação, né? Nós temos a esperança que na nova configuração a gente possa se organizar, a gente possa se amar de uma maneira mais saudável. Mas isso é uma possibilidade, é uma chance, né? Não é nenhuma, não temos nenhuma garantia que vai dar certo. Mas a espiritualidade não se engana, não. Eles se investem bacana mesmo. E aí eu vou aqui no capítulo 13, Não Sabe a Vossa Mão Esquerda, no item 15, em que um espírito protetor vai comunicar e vai dizer assim, que faz parte da caridade a gente ser indulgente. Então ele vai dizer que assim, ser indulgente é não se constituir como juiz do semelhante. Olha que bonito, né? Então, como é que a gente vai fazer isso lá na nossa relação afetiva do casamento, né? A gente vai, nessa nova configuração familiar, trabalhar em indulgência, ou seja, então eu vou sair do lugar de juiz do meu semelhante, de ficar criticando, de ficar julgando e poder compreender assim, puxa vida, eu estou aqui numa nova configuração de laço afetivo para poder desenvolver aqui com meu filho, com meu pai, com meu irmão, com meu primo, uma nova maneira de amar. Então eu preciso desenvolver indulgência. Então, sem julgamentos, poder me abrir nesse novo relacionamento, poder me colocar aqui como aprendiz, sem querer controlar o outro. Esse é o trabalho, né? Então, confiar que Deus colocou aquele pai ou aquela mãe no lugar certo. Eu, se eu for o irmão, confiar que aquele pai, que aquela mãe, mesmo que no meu julgamento eu acho que deve ser diferente, então agora a indulgência, ou seja, saindo do lugar de julgamento, se Deus escolheu assim, Deus tem suas razões para isso. E uma razão clara que é Emmanuel que esclarece é que se nós estamos nessa configuração, tem pelo menos um motivo que é a gente entender que o lar é o pouso do desligamento. Então, estão acontecendo desligamento de feridas anteriores, de modo de viver viciados anteriores, e nós estamos sendo convidados a, nos laços novos, restabelecer um amor mais saudável, um amor curado, um amor que nos torna melhores. Então, a gente tem que compreender coisas bonitas, né? Que Emmanuel vai terminar esse capítulo dizendo assim, é através das lutas e dos adeuses em família. Então a gente tem que aprender que esses adeuses são necessários. Adeuses ao modo de amar anterior, adeus àquela relação como era anterior, e a gente se abrir para a maneira nova de amar, aqui em outro laço agora, né? Criando núcleos diferentes de parentela, pela transferência habitual dos filhos, seja a noras e genros, ou a tarefas e experiências diversas das deles, os pais, sempre respeitando necessidades e resoluções de seus filhos, alcançando assim a vitória sobre si mesmos no rumo da própria emancipação, na imortalidade. Então, o
convite da nossa conversa de hoje é a gente poder olhar os nossos laços familiares e entender: estão acontecendo cirurgias psíquicas aqui entre nós. Nós estamos num pouso de desligamento necessário para que todos nós possamos, nessa nova chance, nos curar. Eu quero dizer com isso, não quer dizer que todas as relações são cirurgias psíquicas, tá, queridos? Estou me referindo àquelas relações em que a gente fica morrendo de vontade de ser outra coisa naquele par, né? Outra coisa naquela relação mãe e filho, outra coisa naquela relação pai e filho. Então, procure respeitar o seu lugar. Se Deus te colocou neste lugar, não queira habitar outro lugar afetivo na vida de seus filhos, na vida de seus pais, na vida de seus irmãos. Uma boa semana para todos nós. Um grande abraço amoroso.